Não basta só vir à igreja, não basta só trocar de vestes ou de religião. É muito bom, é muito fácil trocar de religião. Não, eu não sou mais romano agora, eu sou apostólico. Eu sou, não, até porque a palavra não existe. A palavra católico significa universal. Nós somos católicos, apostólicos, cristãos. Existem outros que são católicos, apostólicos, romanos. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, existe um fator muito importante. Eu mudei de religião, e isso está fazendo algum efeito? Não funciona assim. Se você analisar essa palavra por direito, houve uma transfiguração. E o que foi essa transfiguração? Por que ele deixou isso acontecer diante de 3 pessoas? Por que Jesus sobe o monte e chama? Por que ele não chamou os 12? Por que ele não chamou a multidão para subir no monte? Porque aonde Jesus ia, uma multidão o acompanhava. Por que ele não chamou os 12 discípulos para ver e viver esse momento com ele de transfiguração, de glória? Ele chamou só a Pedro, a Tiago e a João. Por que ele deixou só esses ver esse tamanho poder sobre a vida deles? Durante séculos dos séculos, durante muitos anos, Jesus foi pintado numa aparência de homem, tipo aquele homem europeu, tipo aquele sujeito de 1,80 m ou 1,85 m, básico, beirando 2 metros de altura, cabelos longos, loiros, barba avermelhada, olhos azuis ou verdes. As pessoas pintaram Jesus como esse grande homem, vindo de uma linhagem real, de uma família populosa, rico, de uma família totalmente riquíssima, real. E aí eles surpreenderam, como foi dito aqui bem pelo mestre Deus. No nascimento de Jesus, ele nasce no lugar mais paupérrimo, dentro de um chiqueiro. Jesus nasce em um lugar, não teve uma enfermeira para poder colocar ele num paninho. Ele nasceu no meio do mato, junto com os animais. E aí eu começo a pensar: por que isso? Porque ele cresceu figurado como homem. Teve alguns lugares que Jesus passou, ele não curou nem muita gente, porque ele só curou aqueles que ele tocava, porque onde ele toca o milagre fica mesmo, e aqueles que ele colocou a mão, o milagre ficou. Mas ele não pôde fazer muita coisa, porque as pessoas não davam ouvido à sua voz, não davam ouvido, não acreditavam no que ele falava, porque o tinham simplesmente como filho do carpinteiro, como auxiliar de carpintaria. Eu até brinquei com os meninos lá hoje, falei: jovens, vocês não querem estudar, passar dos melhores concursos de Brasília, vocês moram na melhor capital de trabalho do Brasil, vocês querem ser o quê? Carpinteiro, serralheiro, pedreiro, cozinheiro, confeiteiro, saladeiro, copeiro, o que você quer ser? Só essas coisinhas? Eles acharam até graça. Vocês estão em Brasília, não quer ser o doutor? O que você quer ser na sua vida? Por quê? Como? Porque as suas atitudes diz hoje, o que você está semeando hoje, diz o que você vai colher amanhã, sim ou não, gente? Jesus está mostrando aqui na sua palavra, como a imagem do crescimento de Jesus Cristo como Messias, foi uma imagem de um homem sofredor. A imagem dele foi a imagem de um homem que andava de um lado para outro à procura de alguma coisa para cumprir através de seu pai e da sua mãe de criação, porque ele era 100% filho de Deus e nasceu de uma mulher. Mas enquanto muitos esperavam o dia da sua desfiguração, ele se apresenta para os seus discípulos que estavam mais próximos dele, não como desfigurado, mas como homem, o quê? Transfigurado, em glória. Aí eu fico pensando assim: como que Deus faz isso? Por que Deus permitiu? Por que Deus deixou?
Esse momento foi muito especial para os discípulos. Eu quero deixar aqui para vocês, para que haja um alerta, um propósito de alerta para a igreja, para os filhos, jovens, adolescentes que estávamos conosco esses dias, e para aqueles que não estavam e querem estar com Deus dia após dia. Esse momento que Jesus trouxe aqui para eles é para ensiná-los a viver uma vida de oração, para ensiná-los a viver uma vida de oração. Apóstolo, como é que eu quero conhecer Jesus? A Bíblia diz que os discípulos viram Jesus de forma transfigurada. Fala comigo assim: conhecendo Jesus transfigurado, o corpo transfigurado em glória. Esse é o tema, conhecendo Jesus transfigurado. Você precisa entender que nós queremos muitas das vezes conhecer Jesus como aquele que estende a mão e nos dá um emprego. Nós queremos Jesus aquele que estende a mão e curador da nossa perna. Nós queremos Jesus que estende a mão e coloca na nossa cabeça e cura o câncer, o tumor, o caroço e abre a porta. Nós queremos Jesus que coloca dinheiro no nosso bolso. Nós queremos um Jesus que abre a porta de um emprego. Nós queremos conhecer um Jesus que dá um casamento bonito para você casar com a pessoa que você sonha. É a pessoa exatamente que você quer. Você, Amanda, fala assim: eu tenho um marido que eu pedi a Deus, foi através de Jesus. Você tem o que você merece. Jesus só confirma depois que você faz a escolha. Escute. Mas Jesus aqui, ele precisa ser conhecido como Jesus transfigurado em glória. Jesus transfigurado em glória. Ele quer que eu o conheça como o Jesus transfigurado em glória, porque eu preciso ver e conhecer e estender para ele o meu coração em glória, e não por necessidade. Porque muitas pessoas estão vindo à igreja em busca de um Jesus por necessidade, e não um Jesus salvador, e não um Jesus glorioso, e não um Jesus que faz o milagre em consequência da sua santidade. Mas ele não é propriamente dito obrigado a fazer nada por mim, a não ser me salvar. Esse é o propósito primordial. E foi transfigurado diante deles. Ele foi transfigurado diante deles, e o rosto resplandeceu como o sol, segundo a palavra. O rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram brancas como a luz. E aqui Mateus vai mostrando para nós, e vocês leram, aqueles que estão mais conectados com Deus e comigo nessa casa, estão lendo essa história. Por isso que eu quero pregar aqui, para que você entenda melhor. E o rosto dele foram transfigurados, de forma que eles começaram a entender. Quando Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seus irmãos, que ele levou em particular para o monte, eu estava analisando aqui, Jesus andava todos os dias cercado de uma multidão. Como é que você anda? Você anda cercado de uma multidão ou você anda sozinho? Jesus andava cercado de uma multidão, mas era por amor a ele? Sim ou não, gente? Era por amor ao que ele tinha para oferecer. Você acha o quê? Tem muitas pessoas que andam cercados de uma multidão, mas não é porque ele te ama, não. De repente é porque você tem alguma coisa para oferecer para ele. Para de oferecer as coisas para ele, para ver se ele vai andar contigo. Para de ceder, para ver se ele vai estar contigo. Começa a impor alguma coisa. Jesus andava cercado de uma multidão, inclusive escribas, fariseus, para o acusar, para o apontar, para achar uma falha nele, para expor no jornal da cidade, para colocar na internet, se é que tem internet naquela época, para colocar no Instagram, no Facebook, achar uma falha de Jesus. Eu preciso que você entenda, tem muitas pessoas que andam contigo, não é porque te ama, é para caçar uma falha em você e apontar. Tenha cuidado, fique atento, vigie mais um pouco no que você fala, como são os seus passos, quais são as formas da sua fala com as pessoas. Jesus escolheu dos 12 discípulos somente 3, só 3 discípulos para subir com ele para o monte. Só 3 discípulos puderam ver Jesus verdadeiramente em um monte, em oração, transfigurado em glória, brilhando como o sol do meio-dia.
que eles não conseguiam olhar face a face para o sol, também não conseguiram orar para Jesus. Pedro, Tiago e João. Jesus queria e buscava com que esses homens tivessem mais intimidade com Ele. Jesus, Ele quer que eu e você tenhamos mais intimidade com Ele, e Ele nos chama para esse concerto. Jesus quer se revelar a nós com a sua glória, mas precisamos estar com Ele, precisamos estar perto do resplendor da sua glória. Precisamos estar perto do resplendor da sua glória. Como que está o seu tempo de fé? Como está o seu tempo de oração? Como que está o seu tempo para com Deus? Olhe para mim, crianças. Como que está o seu tempo? Maria Eduarda, como que está o seu tempo? Como que está o seu tempo de oração? Você está disposto a amar Jesus como Ele é? Jesus, o Salvador, o Filho de Deus, Jesus que pode mudar a minha e a sua vida, Jesus que pode nos salvar, Jesus que pode nos tirar do laço do passarinheiro, Jesus que pode nos dar livramento, Jesus que pode sim curar nossas feridas após a salvação, ou não, mas Ele pode fazer com que todos que o procuraram, Ele falaram assim: a sua fé te salvou. E aqui, no primeiro verso, quando Jesus toma esses rapazes, somente quem tem uma vida de oração, somente quem tem uma vida de compromisso, somente quem tem uma vida alinhada com Jesus, pode entrar no mesmo quarto que Ele, no secreto com Ele, e ver a glória dele brilhar. Sabe por que muitos de nós estamos vendo a nossa vida meio que obscura? Estamos vendo as coisas meio que, como diz um termo aí, meia truva. Sabe por quê? Porque não está tendo uma intimidade com Ele. Tem uma passagem de Mateus que diz que a boca fala do que? É isso. O que está cheio o seu coração? Do que está cheio o seu coração? Você começa a falar. Se você estiver cheio da glória de Deus, você vai passar a glória de Deus para as pessoas. Você encontra um desanimado na rua, você está animado, cheio da glória de Deus, você vai fazer o quê? Você vai animá-lo. Amém ou não amém? É assim que funciona. A mesma coisa, você um adulto, vê uma criança passando no precipício sozinho, chorando, você vai pegar ele e vai cuidar dele, vai ajudá-lo, sim ou não, gente? Então presta atenção para cá. Como é que você diz que quer Jesus, mas para querer ter atitude, tem que andar, tem que orar, tem que buscar, tem que estar perto dele pela palavra? Diga glória. Então, essa profundidade, para que eu possa, essa intimidade, eu preciso buscar em exercício no dia a dia. Eu preguei uma palavra para os filhos ontem lá na chácara. Aquela palavra de João, capítulo 6, que Jesus Cristo prega para os seus discípulos e para a multidão. E a multidão começa a ficar invocada com Jesus e fala assim: o seu discurso é muito duro. O senhor está falando. Mas os fariseus, e os fariseus foram inflamando, os saduceus, os fariseus, os hipócritas, falando, e foi inflamando os discípulos, e os discípulos foram dando lugar àquela conversa, e foram ficando chateados com aquilo, e foram até, olha, desestruturando a palavra de Jesus, murmurando contra a palavra de Jesus, dizendo que o discurso de Jesus era duro. Ei, Jesus falou assim, eu falava para os meninos, Jesus falou assim: o que vocês falam para mim que é duro, para mim é palavra, o quê? Espírito e vida. O que para vocês é duro, para mim é espírito e vida, disse Jesus. E eu falava para eles lá na chácara, Valmir, sobre a corte. E eu falava: o que vocês pensam? Porque a corte, você conhece uma moça, um rapaz, você, no nosso caso aqui, não tem aquele rala, mela, abraça, não. Corte é você respeitar, conversar, pegar na mão, para que você possa guardar sua fé. E aí, tem alguns que falam assim: eu jamais vou congregar
numa igreja radical dessa, que esse apóstolo é duro, é radical, é ditador. Ditador, gente, todos nós somos. Só que tem uns que não aplicam o que fala. Tem pai que é ditador igual eu. Você fala para o seu filho: menino, não liga essa televisão agora, não vai assistir televisão não. O menino nem liga para você, liga a televisão. Menino, eu vou te pegar. Então tá, se você ligar, mas deixa baixinho. Ó, ditador arrependido. Menino, nós vamos almoçar daqui a meia hora, você não vai comer esse bolo não. O menino vai lá, pega o bolo, só um pedacinho. Então tá bom, só um pedacinho, mas você promete que vai almoçar, né? Você é ditador, só que você é fraco. Todos somos ditadores, sou fraco. Eu vi meu discípulo Regis falar para o filho dele ali agora, estava comendo, como diz meu pai, a última bocada, o menino ficou. Ele falou: engole agora. Eu estava do lado assim, até eu, se eu estivesse perto, botei a. Engole agora. O menino Mateus. Bom demais. Isso é um ditador. Agora, se o pai fala com o menino, ele vai botar a língua para fora. Se você botar o menino, aí o menino fala: se você colocar de novo, eu vou bater em você, menino. Aí o menino, aí o pai tira até a foto e posta. O infeliz. Então Jesus quer mudar isso. Ele quer que você tenha um corpo transfigurado como o dele, uma vida de oração, uma vida ativada. E você vai criar não um delinquente em casa, você vai criar um filho obediente. E você vai falar: vai filho, ele vai. Vem filho, ele vem. Faz filho, ele faz. Não faz filho, ele não faz. Só que hoje nós não conseguimos. Por quê? Porque falta primeiro uma aliança com Deus. E nós precisamos dessa aliança com Deus para poder cumprir os compromissos na terra. Então quando alguém chega com uma palavra mais firme, uma palavra que é dura, ou no sentido de curar, de alinhar a pessoa, os filhos de hoje falam assim: essa palavra é muito dura. Jesus falou: o que você está falando que é duro, para mim é espírito e vida. O discurso que você está falando que é duro, para mim é espírito e vida. Sabe, é muito sério isso. É muito sério isso. Então a primeira coisa que eu vejo aqui, Jesus, ele quer que eu tenha uma vida de oração, a ponto de transfigurar. A segunda coisa, ele quer que eu tenha experiências com a palavra. Como assim, apóstolo? O verso 3 diz assim: eis que lhe apareceram Elias, Moisés, falando com ele, e os discípulos sempre ouviam falar dos profetas da lei, mas eles nunca tinham visto aquilo. Eles tiveram uma visão de Elias, eles tiveram uma visão, olharam o espiritual, eles conseguiram olhar, eles conseguiram ver diante dos seus olhos Elias em visão espiritual. Eles conseguiram. Moisés e Elias. Aí eu fui estudar um pouquinho mais. Segura essa. Embora talvez você nem acredite, mas a escritura está dizendo que quando eles viram aqueles Moisés e Elias, eles ficaram perplexos. Eles ficaram. Aí eu estava analisando quem era Moisés. A Bíblia diz que Moisés representa a lei. Quem foi que escreveu a lei? Ele primeiro escreve a lei em tábua de pedra, mas a fraqueza do coração da sua liderança fez com que, no período que ele estivesse no monte, no período que ele estava orando no monte, Josué, numa parte mais baixa, no período que ele ficou 40 dias, os irmãos da igreja de Moisés acharam que Moisés estava morto, e pegaram o ouro, o brinco na orelha, as pulseiras, os colares de ouro que eles usavam. Como vocês usam esses brincos de ouro, os colares de ouro, as pulseiras, relógios de ouro, e colocou no caldeirão, e fizeram a forma de um bezerro de ouro, e transformaram isso em ouro. Ele não usava pouco ouro não, viu gente? Fizeram um bezerro de ouro, um bezerro de 1 metro de ouro. Que coisa mais fenomenal. E a Bíblia diz que
Moisés representa para eu, para você, para nós. Moisés representa para mim e para você a lei. E por que Jesus estava fazendo isso? E Elias é representante nos nossos dias, segundo a Bíblia, como um dos seus profetas. Então a palavra precisava, a lei é a palavra. Muitos de nós não estamos querendo ter experiência com a palavra. Muitos de nós não queremos ser profeta da palavra também. Nós não queremos cumprir a palavra. Então Deus estava, através de Jesus Cristo, mostrando. Quem viu onde é que foi o corpo de Moisés e o corpo de Elias sepultado? Você já ouviu falar nisso? O corpo de Moisés foi sepultado como todos os homens normais? Não. O corpo de Elias foi sepultado como os homens normais? Também não. Pelo contrário, foi levado no vento de Deus, foi trasladado por a glória de Deus. Elias. E Moisés Deus pegou ela no monte e levou para si, e ninguém mais achou o corpo de Moisés. A lei é firme, a palavra é firme. Esses homens no Velho Testamento, da Velha Aliança, representava a lei, Moisés, e Elias representava os profetas. E eu digo para você, desde eu e você, nós, no modo que estamos vivendo, precisamos constatar, precisamos viver essa constatação da realidade da palavra de Deus. Mas não porque você faz uma faculdade de teologia. Escute, pelo amor de Deus, escute isso, olha nos meus olhos quase verdes. Não porque você fez uma faculdade de filosofia, de teologia ou coisa dessa natureza, mas é porque você vive o gotejar de Deus todos os dias um pouco. O gotejar de Deus é como orvalho, você precisa mastigar, ser pingado todos os dias algo sobre a tua vida, a palavra. E nós aqui, Deus na pessoa de Jesus Cristo, naquele dia está mostrando para Pedro, para Tiago e para João, que precisávamos dessa representação em experiência desses homens. Tiago ficou assustado, Pedro e João ficaram assustados, quando eles viram em figura visível, diante dos seus olhos, junto com Jesus, transfigurado em glória, Moisés e Elias. Moisés representa a lei, Elias representa o profeta. João, coloca João 1,17 aí, filha. João 1,17. Depois Malaquias 4,6. Porque a lei. Não. Eu queria que vocês todos lessem, apesar do Mobral que vocês tiveram. Mas por favor, lê. Não existe Mobral, não. Agora é Eixa. 1, 2, 3 e. Foi dada por meio de quem? A graça. A lei foi dada por Moisés, a graça por Jesus. Estamos vivendo a graça, mas não podemos esquecer que um dia vivíamos na lei. Nem na lei os homens obedeciam. A lei era olho a olho, dente a dente. O pai pecava, o filho morria também. O filho pecava, o pai morria também. Agora na graça, o pai peca, só o pai morre, o filho fica vivo. A graça é assim. É muito simples de entender. Malaquias 4,6 diz o que, filha? Malaquias, olha aí, ó. Para! A profecia, ela precisa ser firme, porque senão não vai funcionar. Elias foi trasladado ao céu. Moisés foi sepultado pelo próprio Deus. O Senhor Deus naquele dia, na pessoa de Jesus Cristo, Ele estava levando aqueles 3 discípulos a uma experiência com a palavra, com a realidade da vida, como que eles teriam que fazer. Eu pergunto para você, olha para mim, quando você começa a orar, o que acontece? Você ajoelha e depois de 5 minutos você levanta, acaba as suas palavras, depois de 10 minutos, 20 minutos, 30, como é que funciona? Como é que quando você ajoelha para orar, você consegue
Quando você começa a falar, você consegue orar por você, por mim, pela igreja, pelo presidente, pelo bem, pelo mal, pela saúde, você consegue orar? Pelos amigos e os inimigos, pelos que te amam e os que te perseguem, você consegue orar? Você consegue entender a palavra de Deus? Ou você é aquele crente, metade ímpia? Não. Eu acredito em Deus, mas tem algo em mim que tem hora que eu quero matar alguém. Eu acredito em Deus, mas quando a pessoa me faz o mal, a palavra de Deus te cura, a palavra de Deus te transforma, a palavra de Deus muda a sua mentalidade. A mentalidade de discípulo, eu preguei para os filhos ontem, a mentalidade de discípulo é uma, a mentalidade de multidão é outra. O coração de discípulo é um, o coração de multidão é outro. Multidão quer o que Jesus tem, discípulo quer servir a Jesus, independente de ter ou não ter. Então a palavra é clara. Quando conhecemos a Jesus verdadeiramente, passamos a crer e compreender a palavra dele através do nosso dia a dia, porque a teologia diz que a Bíblia é interpretada por ela mesma. Então é o único livro que tem, quando você lê, sentado no banco, de pé, do jeito que você estiver lendo, o autor está ali do seu lado te explicando. O único livro que tem o autor te explicando sobre a leitura. É verdade. O Espírito Santo nunca te abandona. Jesus disse: estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. A revelação precisa entrar nos corações, mas é como se os homens estivessem presos. Sabe o que eu fiz nesse retiro? Não era encontro com Deus, não era face a face, não era nada, não. Era só um retiro que nós ficamos lá, uma direção para a gente pregar para os meninos lá na chácara. A primeira coisa que eu fiz foi tomar o iPhone de todo mundo. Me dá seu iPhone de 10 mil aí, me dá ele, deixa eu guardar. Está usando ele demais. Não mais e menos. Eu sei que teve alguns engraçadinhos que não queriam buscar Deus, que guardou o celular. Tudo bem. Mas aqueles que queriam mesmo, entregaram o celular. Era o nosso acordo. Quem veio para ficar com o celular, não vai ficar no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, não. Ele vai guardar o celular, jogamos num buraco lá, entendeu? E aí a pessoa ficou livre do celular 48 horas. É bom demais, gente. Você ficar 48 horas sem pegar no celular, maravilha, não é bom? Porque o celular às vezes te atrapalha. Às vezes você está querendo orar e o celular toca, alguém te ligando para você buscar dinheiro às vezes. Então atrapalha. A terceira coisa que eu vejo, além de ele quer que eu tenha uma vida de oração, ele quer que eu tenha uma vida experimentada pela palavra, mostrando face a face. Ele quer também que eu tenha prazer na sua presença, dia após dia. Olha para mim, gente, tem pessoas que parece que não tem prazer na presença de Deus. Sabe, tipo aquele casal que, quando está no início ali, oi meu amor, está chegando, que maravilha, venha logo, eu preparei para você aqui um lanche. Aí ele está casando ali, aquela maravilha, oi meu amor, olha, eu preparei já a sua roupa, você está cansado, você é um vendedor, não é meu amor? Passou o dia com o coturno, com a botina, com o tênis, mas mesmo assim, com esse tênis caro que Deus te deu, mas você está com o pezinho doendo, amor, eu já preparei a massagem, já comprei até a canfa. E aí você dá massagem no marido e na esposa, não, vem agora, o marido todo, não fica por baixo, não, agora é você, eu vou dar uma massagem em você. Aí vai, pega de dedo a dedo, e ali aquele amor, aí daqui uns dias, ela está com a pá virada, ou ele está com a pá virada, aí ele está pensando assim, amor, eu estou muito cansado hoje, então dorme, feliz. Parece que o amor vai se esgotando, sabe? Não tem mais aquele prazer na presença, não tem mais prazer na presença, sabe? Amor, ele está tentando achar a palavra para pedir para faz a massagem no meu pé. Eu dormi de mau jeito lá no trabalho, eu fiquei um pouquinho, escorei, eu olhei de uma vez, meu ombro está doendo aqui, meu pescoço, dá uma massagem aqui. Ali tem um Duralex. É Duralex? Doflex. É porque eu não tomo remédio, né? Mas vocês gostaram, estão rindo, né? Tudo bem. Então, tem um Doflex.
Tudo bem, mas tá, vamos, gente, por favor. É porque lá em casa eu tomo chá de coentro, de babosa, de cidreira, essas coisas. Então o que acontece? Tem um Dorflex, tem um Tocilax, Tossicola, é isso mesmo. Eu vi o Elcio mais vezes falando e o Maurício falando desses remédios aí, que eles têm as colunas meio. Aí diz que toma outras coisas assim. Isso. E aí, mas aí o marido às vezes não tem mais prazer na presença da esposa. A esposa, aí para aquela. Isso é humano. E o teu relacionamento com Deus, tem quanto tempo? Esses dias eu convidei um colega para ir, vamos fazer uma campanha comigo no monte. No monte? E eu estava assim, com esse cabelo aqui na com a barbinha assim, e falando com ele meio, tipo, aquecendo assim, sabe? Com esse corpo atleta. E aí ele falou assim para mim: ah não, você é porque é jovem, ele já está assim, meio um pouco sem cabelo até aqui assim, sabe? Tá meio. E aí eu perguntei para ele: não, vamos rapaz, é maravilha e tal. E aí ele falou assim: não moço, quando eu era jovem eu pensava desse jeito também, agora eu estou com quase 50 anos. Eu falei: você tem quantos anos? Ah, eu tenho 43 anos, moço. Tem uns 18 anos que eu estou pastoreando. Eu fiz muita vigília, já fiz muito isso. E eu fiquei sorrindo para ele. Sabe, eu escuto essas coisas, eu sorri, mas dentro de mim dá uma tristeza, porque eu entendi que já tinha acabado o amor para estar na presença de Deus. Já tinha acabado a presença de Deus na vida da pessoa. E aqui, olha só, olha o versículo de número 4. O prazer de estar na presença de Deus faz o homem fazer isso aí. O prazer que Pedro teve de ver aquela arrumação, como diz o mestre Deus, de ver aquela manifestação. O prazer de Pedro foi, qual foi? Olha para mim, lê para mim por favor, 1, 2, 3 e... olha, quando você está apaixonado por Jesus, você fala assim: meu apóstolo, quando é que vai ter o próximo retiro? Quando é que vai ter a próxima reunião? Quando é que vai ter a próxima vigília? Quando é que vai ter a próxima tribo? Quando é que vai ter? Quando é que vai estar o próximo louvor? Eu preciso estar nessa casa adorando a Deus. Eu quero morar nesse lugar. Eu quero. Sabe, quando você está prazeroso da presença de Deus, é como um casal de apaixonado. Quando eu estava cortejando a minha esposa, nós não tínhamos o celular na época, porque não era a época do celular ainda. Nós tínhamos aquela ficha, aquele cartão, começou na ficha, numa fichinha, sim. A gente jogava, caía lá, orelhãozão, vermelhão que tinha em Brasília. Depois que mudou para essa tele alguma coisa aí, que mudou os orelhão, ficou padrão. E aí, ligava, aí caiu uma ficha, a outra já estava encaixada aqui, para poder não perder o propósito. É porque vocês são dessa época agora, tudo novo, diferente, tudo bom, graças a Deus. E aí eu falava: desliga, não, desliga você, desliga, não, desliga você. Que coisa, não? Não, vou desligar não, você que desliga. Ah não, então vamos ficar aqui a noite toda. Ah não, aí ficava naquela conversa, que beleza. Ei, essa é a paixão, essa é a parte boa, a presença. Você tem prazer de ficar conversando. Por isso que eu até entendo alguns jovens aqui, Nivaldo. Alguns ficam até 3, 4 horas da madrugada conversando. Aí eu chamo para orar, não consegue, porque perdeu tudo a força, o vigor, falando miolho de podes, sem propósito. Então eu preciso muito que mude isso. Pedro disse aqui: ei, Pedro muito ousado, tomou a palavra e disse: ei, bom é estarmos aqui louvando a Deus, podemos exaltar teu santo nome. Ele disse: bom estar aqui, Senhor, é bom estar aqui, Senhor, é bom estar na tua presença, Senhor, é bom estar aqui, papai. Eu quero fazer uma casa aqui, se o Senhor permitir, eu faço uma casa para o Senhor, faço uma casa para Elias e faço uma casa para Moisés. Ei, quando você
está cheio do amor de Deus, você não tem dificuldade nem para investir, nem dinheiro, nem trabalho. Você fala: eu estou disponível para trabalhar, apóstolo, o que é que vamos fazer? Eu subo no telhado, eu cavo buraco, eu varro a igreja, eu limpo, eu vou encerar cerâmica por cerâmica, eu vou deixar isso aqui brilhando. Agora, se você está fraco na fé, você fala assim: não tem, por que não paga um zelador, não dou o dízimo? Por que não paga alguém para fazer isso? Eu estou dando meu dízimo, eu vou limpar a igreja? Oh, infiel. Ei, infiel. Jesus está mostrando para que eu e você, Jesus nos faz ter experiência com a palavra, mas Ele também nos faz ter prazer na sua presença. Ele quer que nós tenhamos prazer na presença dEle todos os dias, apaixonado por Ele, feliz de estar com Jesus. Então você quer ser um evangelista? Você quer assumir o propósito que Deus te falou para você fazer? 2021 é o ano que promete. Ainda há pouco eu estava ali vendo a filha do André Madacarena ali embaixo chorando. Sabe por quê que ela estava chorando? Quer saber? Porque ela estava em braço diferente. Ela estava sentindo outro cheiro. Não era o cheiro do pai e da mãe. Às vezes fica assim. Estava chorando ali. Daqui mais uns 2 anos ela vai deixar na escola para poder ir para o trabalho. Vai deixar na escola para estudar. Ela vai ficar chorando até ela acostumar a entender que tem que ficar. É assim que funciona a vida. É assim. Sabe quando você chega na empresa, no lugar que o ambiente não está legal, gente conversando fora do mensagem negativa, mensagem, aí você vê, aí você fala assim: não, Senhor, eu vou orar para que aqui esse ambiente venha ter um clima diferente. Sabe, o ambiente vai mudar de acordo com o seu comportamento. A presença transfigurada de Jesus muda o comportamento. Se você estiver cheio do Espírito Santo, vai ser transfigurado para a glória. Um período que vai mudar. A glória de Deus se manifestará e você verá a manifestação diante dos seus olhos. A manifestação foi visível diante dos seus olhos. Pedro, Tiago e João viram a glória de Deus. Jesus transfigurou e eles tiveram a visão de Moisés e Elias diante dos seus olhos, a ponto dele entender que era eles. A palavra foi revelada, a profecia aconteceu. Você está animado ou não? É muito ruim quando eu vejo alguém falando assim: apóstolo, ora por mim, ora pelo meu casamento, porque lá em casa parece que é tipo um casal de amigos, nós não temos muito mais. Olha só que coisa. E como foi quando vocês casaram? Não, quando nós casamos era bom demais. E por que você lembra quando começou isso? Aí eu vou orientar a consultoria de graça, não cobro nada na palestra. Consultoria de graça. Como foi que funcionou? Como foi que chegou a esse ponto? Aí a gente conversa, aí até lembrar, então vamos nos perdoar e vamos botar fogo na fogueira, vamos mudar isso, vamos aquecer isso. E aí, graças a Deus, com oração e jejum, Deus faz a obra. Amém ou não amém? Pedro se sentiu tão bem quando estava ali com Jesus e Moisés e Elias, que decidiu morar ali. Senhor, bom é estarmos aqui. Ele decidiu morar no monte do lado de Jesus. Ele decidiu morar do lado de Jesus e os seus amigos. E aí eu começo a pensar, essa proposta de fazer a tenda e permanecer no monte, a alegria, a disposição, isso precisa, olha para mim, gente, isso precisa ser notável diante dos nossos olhos. A atitude, quem ama cuida, quem ama quer ficar do lado. Jesus, ele queria que os discípulos entendessem a presença dele. Jesus queria que os seus discípulos entendessem que a presença dele faz com que todos se acheguem e queiram ficar até eternamente morando com ele. Diga glória. Quando conhecemos Jesus verdadeiramente, passamos a ter prazer na presença dele e passamos a rejeitar as coisas do mundo. Olha para mim. Quando nós passamos, segundo essa palavra que Pedro está dizendo para mim, é o seguinte: se você conhece Jesus, o Jesus transfigurado em glória, o Jesus que brilha, o Jesus que faz com que você se sinta bem naquele lugar,
Você quer estar perto dele o tempo todo, e você quer sair da presença do mundo. Sabe, eu fico triste quando eu vejo na igreja as pessoas assim, alguns adorando, eu fico assim meio que preocupado. E às vezes tem outros que ficam no celular, fica caçando coisa, sabe, contando outras histórias. Isso é muito ruim. E às vezes entra ano e sai ano e a alegria não brota no coração, porque ele não tem a presença que brilha. A presença de Jesus te faz uma pessoa melhor. A presença de Jesus transforma. A presença de Jesus te leva para um caminho melhor. Ela te conduz a um caminho melhor. A presença de Jesus te faz uma pessoa melhor. Por isso que Pedro disse: eu quero ficar aqui, está brilhando, a tua glória é real aqui, eu quero ficar aqui. Amém, Danúbia? Jesus te trouxe de volta, assim, por isso que você está aqui. E Jesus é bom, Ele trabalha no coração da pessoa, Ele faz isso acontecer. Isso quando nós o conhecemos verdadeiramente, nós passamos a ter prazer na presença dEle, nós buscamos manter essa presença diária. Agora, ao contrário disso, nós não podemos vacilar, porque podemos perder qualquer momento, é fácil. Outra coisa que eu aprendo aqui para me encerrar, outros dias eu vou falar, continuando essa mensagem. Ei, a revelação de Jesus nos dá prazer, mas olha o versículo 5, gente, eu não vou poder explicar para vocês tudo. Versículo 5: estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E ele ouviu. Isso é o envolvimento com Deus. A voz saiu. Olha para mim, gente. Tem hora que você está conversando com alguém no meio de 2 ou 3 pessoas, e um consegue entender porque ele está prestando atenção, e outro está em outro mundo, ele não consegue entender o que falou. É verdade ou não é? Os discípulos estavam conectados com Jesus, por isso que eles ouviram a voz também. Quando o anjo disse, a voz disse: esse é o meu filho amado, é nele que eu tenho prazer. Os discípulos também ouviram. O envolvimento com Deus faz você ouvir a voz de Deus, faz você ter o direcionamento de Deus, e você passa a ouvir a voz de Deus nitidamente, e Ele fala para você: vai por aqui, é assim que você tem que fazer. Ah, mas está difícil, mas eu estou falando para você ir. Eu quero que você faça. Agora, se você está vivendo só na parte humana, na parte fraca, você desiste. Como disse bem a Carla, quando sai do alinhamento, da forma original da nossa vida, de comunhão, da presença, você começa a pensar nas coisas, você começa a pensar na pandemia, e você se sente isolado, e aí começa a ouvir vozes negativas, depressão, medos, começa a manifestar medos, e aí é onde mora o perigo, porque você começa a aceitar as mensagens negativas. Por isso que ele está dizendo que precisamos nos envolver com Ele. O envolvimento com Deus, o envolvimento com Jesus nos faz verdadeiramente, quando ouvimos a voz, entender, discernir, identificar que voz é essa. É a voz de Deus ou é a voz do inimigo? É a voz de Deus ou é a voz do inimigo? Aqui eu fico pensando o seguinte: por quê? Por que isso? Eu me lembro que quando foi para me casar, eu escutei gente falar assim: você vai casar com essa mulher? Não tem nada a ver contigo, rapaz. Ela não pensa igual você, muito vaidosa. Eu escutei uma série de coisas. Só que
Não foi o pai dela que me deu, eu nem conheci o pai dela ainda, nem a mãe, nem a irmã, não conhecia ninguém da vida dela. Eu ouvi, foi a voz de Deus. Por isso que eu não quero que ela separe de mim, porque eu sei que foi Deus que me deu. E tem dia lá que eu faço algumas coisas, às vezes ela fala assim, amor, eu falo, calma o coração, estou aqui, o que você precisa? Às vezes eu não faço o que ela quer no momento, até para testar o coração dela também, porque eu sou homem, né? Vai que eu faço tudo e ela pensa que eu não sou aquele homem que ela precisa. Porque a mulher, escuta aqui, ó, a mulher ela gosta de um homem que, sim, meu amor, estou aqui. Se for aquele homem, oi. A mulher gosta de segurança, de firmeza. A mulher gosta daquele homem que está firme. A mulher ela gosta dessas coisas assim, firme. Se for aquele, já vou, meu amor. Ela me chama e fala, você me chamou? Tá, tudo bem, entendi. Sabe, a mulher precisa de segurança. Essa é a verdade. Mas a segurança que a mulher precisa não está no homem. Porque o homem por si só nunca passa segurança para a mulher. Quem faz com que a mulher tenha segurança é o próprio Espírito de Deus. Quando o homem é de Deus, ele passa segurança para a mulher. Quando a mulher é de Deus, passa segurança para o homem. Então, a mulher não precisa de segurança humana. A mulher precisa de segurança que persevera. A segurança que tem a presença de Deus. A presença de Deus. Por isso que aqui nessa palavra, ele está dizendo o seguinte: esse envolvimento diário que traz essa segurança. Esse envolvimento. O Romulo falou aqui, nós fomos até meio que só. Mas agora nós voltamos uma família. Você foi, conheceu um, conheceu outro e voltou com uma família, conhecendo, conversando, envolvendo. O envolvimento traz o crescimento, diga glória. O envolvimento, vamos parar de ser individualistas, vamos nos envolver para crescer. Nós somos filhos apostólicos, filhos da luz. Não basta só ser crente, não basta só mudar de religião, não basta, você precisa envolver-se. Aí, eu estava analisando aqui, no momento da transfiguração de Jesus, eles foram envolvidos também na glória. Ei, no momento da transfiguração, eles foram envolvidos. Vamos imaginar aqui, olha para mim. Ah, não, eu não fiz nada. Eu não fiz nada, policial. Mas você deu carona para o criminoso. Ele entrou no seu carro. E aí? Não, mas eu não fiz nada. Eu estava passando, porque tem gente que tem um coração tão bom que o sujeito matou um ali agorinha, está caçado pela polícia. Ele para você dá carona para ele. Seu coração é tão bom que dá carona para o criminoso. Aí o policial fala assim: não, esse rapaz aqui, ele acabou de matar um ali. Não, mas eu não conheço ele, só dei carona. Como é que você não conhece o cara que está dentro do seu carro? Até explicar, ele é preso por cumplicidade. Sim ou não, gente? Os discípulos foram envolvidos. Os discípulos, Jesus foi transfigurado. Olha para mim. Jesus foi transfigurado e os discípulos foram envolvidos. Essa é a verdade. Quando você está na rua, quando você está numa sala, num ambiente, numa sala de 30 metros quadrados, ou nessa de 300 metros quadrados, mas se chegar alguém bem perfumado e ele passar do lado do vento, o vento joga o perfume ou não joga? Envolve todo mundo ou não envolve? Mas se ele não tiver perfumado, tiver ao contrário de perfume com cheiro, é horrível. Vem ou não vem também? Envolve todo mundo. A transfiguração é isso. A glória de Deus se manifestou em Jesus, seu Filho. Ele foi transfigurado. E quando ele recebe, os discípulos foram envolvidos. Por isso que Pedro tomou a palavra e disse: vamos morar aqui agora. Aqui é o nosso lugar. Ainda há lugar, eu quero ficar aqui. Ei, é muito sério isso.
É muito sério isso. Manifestação do poder. Deus falou com eles, e eles ouviram a voz como um homem fala com o outro normal. É muito importante isso. Evangelizar. Quando você sai na rua para conversar com alguém, Deus me deu uma palavra agora e vocês vão fazer a partir de hoje. Aqueles, claro que não é uma ditadura. Eu não sou ditador. Eu falo com amor. Para você ganhar uma alma. Nós vamos fazer. O mês começa amanhã. Primeiro é amanhã. Escuta essa. Vocês vão cumprir o propósito comigo para ganhar almas. Quem quer ganhar uma alma esse mês? Diga a glória. Amanhã eu vou passar toda a estrutura do jejum e a revelação. Amanhã de madrugada, quando eu chego aqui, eu já vou estar com a revelação de Deus. Escute. Mas nós vamos fazer. Eu preciso que vocês tragam dia 12 aqui, no último dia do jejum, do propósito, vocês tragam uma alma. Vocês vão conversar e convencer alguém para ouvir a palavra de Deus aqui. E para os filhos, discípulos, a diaconia especialmente, e para a igreja toda que queira fazer. Quem entendeu o plano da salvação. E aí você vai, sabe fazer o quê? Você vai entender como que você vai fazer. E eu vou te ensinar. Hoje eu vou dar uma adiantada nisso. Primeira coisa, você vai orar 6 dias por essa pessoa. A partir de amanhã, eu já vou adiantar um pouquinho da estrutura. O jejum vai ser diferente. Você vai jejuar dos 7 dias, você vai jejuar 4. Nesse período agora até dia 16. Nesse propósito. E desses 4, dos 7 dias tem 4. Você vai ficar 3 dias livre. Mas a semana tem 7 dias, sim ou não? Então você tem que dar um pouquinho mais para Jesus e menos para você. Então 3 dias você se enche de massa, de arroz, de feijão, de carne. Fica à vontade. E 4 dias você consagra mais a sua vida para Jesus. E você vai estar direcionando aquela pessoa que você quer que Deus salve. Que Deus cure, que Deus salve, que faz a obra. Mas não é só isso. Escute. E a partir, eu recebi de Deus um direcionamento que eu tenho certeza que é de Deus. A partir desse mês, eu estou fazendo um voto com Deus. E eu desafio os meus discípulos, os filhos da casa, a fazer também. A oferta do jejum. Todo mês, você vai tirar um dia, dos 30 dias. Bom que seria no dia da ceia, no segundo domingo. Mas você vai tirar um dia. E você vai jejuar com o propósito. Quanto é o seu café da manhã? A minha oferta. O seu almoço. Você vai jejuar o dia inteiro. Você vai comer só no outro dia. Um diazinho. Isso é simples demais. Até mulher grávida faz isso quando vai ganhar o menino. O médico faz o que com a mulher quando ganha o menino? Quem ganha o menino normal. O médico fala assim: não, você está de jejum. É ou não é verdade? Até mulher grávida no jejum aqui com nós, mas quando chega no hospital o médico manda jejuar. Sério? Que incrível, né? Não, estou grávida, eu tenho que comer. Olha, quanto é que você gasta? Eu queria que vocês fossem fiel comigo e com Deus. Que às vezes você fala assim: não, eu vou trazer, é a oferta do dia. Quanto é a sua comida de um dia? Deus falou no meu coração. E você vai trabalhar para isso ser transformado em um milagre na sua vida. Você vai pegar: ah, apóstolo, minha comida
eu vou aqui no Real, o restaurante do Real, então é tranquilo. Vamos que eu tomo café, almoço e janta, R$3, tá ótimo. Se você quer que seja assim, tudo bem. Não, o meu café da manhã é na Papio. Eu como 2 pão de queijo ali e uma xícara de leite, estou satisfeito. Então você soma o café da manhã, almoço e janta. Tem uns que ainda lancha, né? Então, eu vou estar falando isso aqui mais claro para o meu discípulo no PV, e vocês vão ver como que Deus vai manifestar na sua vida. Claro que tem que ser totalmente generoso. É você e Deus. Ao invés de você se alimentar, você vai ofertar. Esses dias eu estou procurando outra loja já no Bosque, porque nós vamos alugar outra loja, que eu vou abrir outra igreja lá. Não, mas eu não estou nem aí para o Satanás, ele está repreendido em nome de Jesus. O senhor tem dinheiro, apóstolo? Eu não tenho não, mas vocês têm. Tem ou não tem? Se não tem, vai ter. Quem é que vai pagar a loja? Nós, é todo mundo aí. Todo mundo. Ué. Esse dia eu estava vendo para o meu discípulo ali, o Júnior, que vai casar dia 10 de abril. Falei, filho, como é que está o seu casamento? Ele falou, meu apóstolo, tá tudo tranquilo, favorável, já gastei quase uns 20 mil. Está tudo certo, até a viagem já está paga, a lua de mel, está tudo certo. Eu só estou esperando a noiva chegar, que está vindo do norte para lá, mas está tudo certo, já paguei tudo, estou preparado. Estava com nós lá na chácara orando, chorando, clamando. Já vem, desde o ano passado, já está tudo certo, vai casar em abril. Falou, vou casar, não quero dever nem R$1, quero só ser feliz. Eu falei, está errado, você tem que casar para fazer a mulher feliz. Entendeu? O nosso casamento é que você faz a mulher feliz e vice-versa. Então, porque programou. Quando você programa, tudo fica fácil. É ou não é verdade? Quando você vai se programando, tudo fica fácil. Então, a maioria de nós, os trabalhadores, as diaristas, os trabalhadores, você sabe quanto que seria o seu alimento. Essa vai ser um jejum seu. Você vai chegar com o seu jejum e vai sacrificar no altar. E Deus vai honrar a sua fé. E Deus vai honrar a sua fé. E a outra coisa é, para você trazer essa alma, você vai jejuar pelo menos 4 vezes na semana. Essas 4 vezes que eu falei, com o nome dessa pessoa que você está orando por ela no joelho, fala, Deus, salva aquela pessoa. Eu quero convidar ela para vir para a igreja. Prepara o coração dela. Você vai orar intensamente por ela, por esse propósito. Você vai orar, clamar, chorar. Fala, Deus, ela está morrendo, está na bebida, está na droga, está assim, está assado. Fala tudo para Jesus. Se você conhece, se não conhece, olha, é bom que você traga alguém que você já sabe que está sofrendo, principalmente da sua família. Então, o nosso propósito esse mês vai ser sobrenatural. E essas pessoas que vieram para cá, eles vão se envolver de tal forma que, se você estiver crente, se você estiver animado, se você estiver ativado, se a alegria de Deus está no seu coração, se a alegria de Deus está sobre você, se você estiver feliz com Jesus, vai ser igual Pedro. Jesus foi transfigurado e ele se envolveu com a glória também. Essas pessoas vão se alegrar, vão se envolver, vão participar, vão glorificar, vão ficar felizes nessa casa, igual você está feliz. Diga amém. Fique de pé no seu lugar com alegria no coração. Fique de pé no seu lugar. Então, o envolvimento com Deus. Você vai chegar no altar de Deus, vai falar, Senhor, a partir de hoje eu vou orar por essa pessoa esses dias, eu vou trazer ela aqui na igreja fim de semana, e você vai ver a manifestação de Deus, e vai haver um grande avivamento nesse lugar. Esse ano promete, viu, Eudes? Esse ano promete. Preciso de você ativado, preciso de você feliz aqui conosco, amém? Ganhando almas para Jesus. Ore comigo agora, ore comigo, peça a Deus para cumprir o propósito, peça a Deus para fazer a diferença na sua vida agora, nessa oração. Pai, muito obrigado pela tua força, pelo teu poder, muito obrigado por essa palavra
que alegrou muito o meu coração. Muito obrigado por esses dias que nós ficamos esse fim de semana com os discípulos orando na chácara. Muito obrigado por cada filho, cada homem, cada mulher que aqui está, cada visitante. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos feito entender que o Senhor é Deus, que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é poderoso, e a palavra que o Senhor nos mostra para a evangelização. O Senhor foi ao monte com Pedro, Tiago e João, e foi transfigurado, e eles se envolveram com a tua transfiguração. Eles queriam morar lá naquele monte, e eu também, meu Pai, preciso fazer com que a tua igreja seja ativada a ponto de fazer com que outras pessoas queiram estar aqui na tua casa, queiram estar buscando a tua presença, queiram estar fazendo a tua vontade, em o nome de Jesus Cristo, papai. Cada homem, cada mulher, cada filho, alegra os corações, faz eles entender a bondade do Senhor, faz eles entender que o Senhor faz, que o Senhor cumpre, que o Senhor revela, que o Senhor cura, meu Pai. Meu Deus, nós não podemos aceitar simplesmente as coisas como elas são. Nós temos que entender que o Senhor pode transformar, o Senhor pode nos transfigurar, o Senhor pode nos levantar, o Senhor pode levantar o mais vil pecador caído que está no lamaçal, e o Senhor pode transformar ele num anjo de luz, num servo de vitória, num homem verdadeiro, numa mulher verdadeira, num guerreiro, numa guerreira, num vencedor. Eu profetizo em nome de Jesus que caia por terra toda a fúria do inimigo contra essa igreja, contra esses homens, contra essas mulheres. Eu profetizo que haja salvação, eu profetizo que haja libertação, eu profetizo que haja mudança. Eu abençoo o teu povo a viver o melhor nessa terra. Vai orando, igreja, vai clamando, filhos, vai profetizando na sua vida, vai declarando que Deus visite a sua casa, Deus visite os seus sonhos, Deus visite os seus projetos, visite a sua empresa, visite o seu trabalho, visite as suas finanças, que você prospere, que por onde você passar você vai verdadeiramente olhar para as pessoas e entender que elas são santas. O reino de Deus precisa ser estabelecido na terra. Nós precisamos fazer com que a igreja dele venha prosperar. A igreja do Senhor é composta de homens e mulheres, a igreja do Senhor é composta por pessoas, e nós precisamos estar estabelecidos na fé, porque a palavra do Senhor diz que as portas do inferno jamais prevalecerão. Ah, papai querido, em nome do Senhor Jesus, eu oro agora apresentando teus filhos, e sei que o Senhor faz com que todos possam entender, ouvindo a tua voz, sendo transformado, envolvendo com a tua glória, através da palavra. Eu abençoo, eu profetizo em nome de Jesus que caia por terra toda dor, todo o corpo, dor de cabeça, dor, meu Pai, no interior dessa pessoa, toda ferida, todo mal-estar, todo trauma, toda artrose, e qualquer seja cilada, do alto da cabeça à planta dos pés, saia em nome de Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, que o teu povo possa glorificar o teu nome, que os teus filhos possam exaltar o teu nome, que o nome do Senhor seja glorificado através da vitória de cada homem, de cada mulher. Nessa noite nós estamos aqui declarando isso, e que essa semana seja a melhor semana de nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Digam amém. Olha para mim, acredita que Jesus vai te levantar nessa terra. Acredita que você não vai ficar os seus últimos dias igual os passados, de dor, de tristeza, não. Os seus próximos dias serão melhores do que os que você já viveram. Acredite nisso em nome de Jesus. Apóstolo, eu vivi meus dias até relativamente bom. Então você ainda não viu nada, porque Deus tem o melhor para você. Se você já viveu coisas boas, Deus ainda tem o melhor para você. O Senhor Jesus prometeu para nós vida, e vida com abundância, com alegria, com prazer. Ele tem para nós isso, e Ele vai fazer. Agora nós temos que ser totalmente filhos, transfigurados de glória, de alegria, de prazer. Sorria mais. Olha para essa pessoa, dá um sorriso para ela, mesmo com a máscara, mas até com os olhos você consegue sorrir. Isso, sorri. Você percebe que ele está sorrindo, mesmo de máscara, você percebe que está sorrindo. É verdade. Então, só de você ver o sorriso das pessoas, você sorria mais. Não fique com essa cara presa, não, sorria mais. Viva mais. Vamos viver mais sorrindo. Não dê lugar a essas mensagens negativas que estão falando por aí, não. Glorifica a Deus todos os dias com alegria no coração. Amém ou não amém? Que Deus possa cumprir o propósito da sua vida.